Continuando aqui, então, nós temos dois sistemas, né, dois referenciais. Esses dois referenciais estão observando o mesmo fenômeno, né? O fenômeno seria a bolinha vermelha aqui se deslocando no espaço, né? Então, nós temos o vetor posição R de t, que é o vetor que indica onde está o fenômeno com relação ao referencial S, e nós temos o vetor posição R' de t, que indica a posição do fenômeno com relação ao referencial S'. Nós temos também, né, aqui o vetor posição relativo ΔR. Né? Como o referencial S' pode estar em movimento com relação, né, ao referencial S, esse ΔR depende do tempo. E, claro, podemos escrever este vetor posição em termos deste vetor e deste vetor, conforme esta expressão. E, claro, explicado no vídeo anterior. Então, dando continuidade aqui, nós sabemos por definição que a velocidade, né, que o referencial S mede do fenômeno aqui será a derivada do vetor posição R em função do tempo. Porém, a velocidade medida pelo referencial S', que é o V', será a derivada de R' em função do tempo. Mas, opa, aqui tem um erro, vamos consertar. Aê, agora ficou bonito. Não reparem, mas de quando em quando eu vou corrigir os meus slides, tá? Voltando aqui, então, a velocidade V' é a velocidade medida pelo referencial S', né? E essa, por sua vez, é a derivada do vetor posição R' no tempo, conforme está escrito aqui. Mas, de acordo com a expressão, R' de t é igual a R de t menos ΔR de t. Então, substituindo R' por isso, nós temos também que pode ser escrito como dr menos ΔR dividido pelo tempo. Perfeito? Sendo assim, uma vez aqui, ó, voltando para esse slide, copiando essa expressão, está aqui, você pode aplicar aqui a regra simples da derivação, que vai ser a derivada da soma e a soma das derivadas. Nós temos, então, deixa eu até fazer mais interessante assim, ó. Agora que eu estou observando aqui, isso aqui não estava no script, o outro estava errado, né? Mas foi um erro lápis. Agora aqui eu vi que pode ficar mais interessante se escrever agora assim. Vejam só. dvecr over dt minus d widevec. Tem que ser widevec. Mais afastado. Pronto. Voltando aqui, então, né? Então a velocidade V' pode ser escrito como, né? Pode ser escrita em termos da velocidade V e também da velocidade relativa entre os dois referenciais. Então, tornando aqui, olha lá. Como nós já sabemos que V' pode ser escrito como uma derivada de R menos ΔR, você aplica então aqui a regra da soma, né, das derivadas. Você vai ter dr dt menos d ΔR dt. O que acontece? Isso aqui é v de t. E isso aqui é a velocidade relativa entre os dois referenciais, que eu chamei de V_rel, de relativo, né? Então, nós temos aqui a nossa situação. Olha lá, mais uma vez, de acordo com essa condição vetorial, nós temos então que os vetores eles se relacionam dessa maneira aqui, de acordo com a regra do polígono. Perfeito?
E aqui, claro, você tem a velocidade v, você tem a velocidade v', e aqui eu tenho a velocidade relativa do referencial S' com relação ao referencial S. Tá? Complicou aqui? Bem, então eu peço que vocês assistam de novo o vídeo, vejam com calma, tá? Mas isso aí é muito importante. Por incrível que pareça, tá? Esses conceitos já eram trabalhados matematicamente por vocês lá em Física 1 e Mecânica Geral, porém não eram vistos de maneira explícita, como agora eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Porque agora isso terá implicações extremamente relevantes, tá? Para a relatividade e, consequentemente, para algumas aplicações mecânicas, tá? Da mecânica, em especial, aí para vocês. Então, vamos tentar simplificar o que nós vimos aqui para um caso unidimensional, tá? Nós temos dois sujeitos, tá? O camaradinho aqui parado na calçada e temos o sujeito aqui andando de bicicleta que tem uma velocidade relativa ao sujeito parado de 20 km por hora. Tá? Então está pedalando ali com a velocidade de 20 km por hora, para quem está parado. Então esses dois estão observando o carro, né? Então esse aqui é o referencial S' e este camaradinho aqui é o referencial S. Ele tem o seu sistema coordenado X apontando para lá, e esse tem o sistema coordenado X' também apontando, né, no mesmo sentido, só que o sistema coordenado X' ele anda junto com a bicicleta. Então aqui é o S', aqui é o referencial S, né, dois observadores, e aqui está o nosso fenômeno. Isso aqui seria aquela bolinha vermelha sempre naquela ilustração que eu fiz, no caso aqui um carro. Né? O carro é observado, né, vindo de encontro com uma velocidade de 40 km por hora, por isso que está menos 40. Afinal de contas, se ele tivesse indo para lá, seria mais 40. Né? Como ele está indo para cá, vindo para cá, ficou menos 40. O observador S registra a velocidade de 40 km por hora. Ele tem o quê? Ele tem, vamos supor que ambos têm na mão um radar de mão. Tá? Então ele pegou o seu radar e viu que o carro está andando a 40 km por hora. Isto seria marcado pelo velocímetro do carro, porque o carro pega como referencial tudo que está parado, né? Ou seja, a estrada. O quanto que ele anda com relação à estrada. Então o velocímetro estaria marcando 40 km por hora e o sujeito parado está marcando aí então também 40 km por hora no modo. O sinal negativo simplesmente dando o sentido de que ele está se aproximando aqui ao referencial S, beleza? Já o referencial S' vai ver, né, uma velocidade de menos 60 km por hora. Ora, isso acho que é bem óbvio para todo mundo, né? Vamos tentar entender o porquê, né? Se a gente pegar aquela expressão V' de t é igual a V de t menos a velocidade relativa, né, nós teremos o quê? V' é igual a menos 40 km por hora menos mais 20 km por hora. Então vai ficar menos 40 menos 20 menos 60. É aquela velha situação que a gente sempre pode refletir quando estamos andando na estrada. De repente eu estou andando numa rodovia, né, numa SC, meu carro está a 80 km por hora. Está vindo no outro sentido, na outra mão, um carro a 80 km por hora. Seria o equivalente ao estar parado e aquele carro vir ao meu encontro a 160. 80 mais 80, 160. Ou seja, a velocidade relativa entre eles, ali neste caso, aí, é de 160 km por hora. Beleza? E é o que nós estamos observando para esta situação. Tá? Ambos medem velocidades diferentes para o carro. Beleza? Então, volto a repetir. O carro, né, o referencial S aqui tem um radar e o radar dele está acusando uma velocidade de 40 km por hora e também o radar acusa que a bicicleta se desloca com velocidade de 20 km por hora, né, para o referencial S. O referencial S' tem um radar da mesma marca, do mesmo modelo, né, e claro, ele vai apontar para o carro e verá que o carro, na verdade, está se deslocando em relação a ele uma velocidade de 60 km por hora. Ok? É isso que nós estamos aqui afirmando,
né? Então, com relação a referenciais. Essa situação unidimensional, né, ela é bem simples, mas ela é bem plausível e ela justamente explica tudo o que foi dito anteriormente com relação a essa formulação, né, desenvolvida para a medição das velocidades e como eu posso escrever a velocidade de um referencial em termos da velocidade de outro referencial mais a velocidade relativa entre eles. Certo? Dito isto, agora nós vamos para o nosso conceito de referencial inercial. Ora, o que é um referencial inercial? E isso é o mais importante, porque, já me adianto aqui, todas as leis da física devem ser válidas para referenciais inerciais entre si. Tá? Vamos fazer isso para a segunda lei de Newton para mostrar para vocês. E isso será válido para as demais leis. Calma lá, já chegaremos para essa situação. Tá? Por definição, referencial inercial são aqueles referenciais entre si, né? Referenciais inerciais, no caso, na qual a velocidade relativa entre eles é constante no tempo ou nula. Ou seja, se esses dois objetos estão parados, eles são referenciais inerciais. Se esse aqui estiver andando com uma velocidade constante com relação a esse referencial, ambos são referenciais inerciais para este fenômeno aqui. É isto. Tá? Então vamos lembrar o seguinte, tá? Se a velocidade v', ou seja, a velocidade observada pelo referencial S', é escrito como v, que é a velocidade medida pelo referencial S, menos a velocidade relativa entre os dois, portanto, a aceleração, que é a derivada da velocidade, será expresso dessa forma aqui. Perfeito? Ou seja, dv' dt é igual a dv dt menos dv relativo dt. Tá? Neste caso, nós temos que a linha, que é a aceleração da bolinha vermelha medida pelo referencial S', deve ser igual à aceleração medida pelo referencial S menos a aceleração relativa entre eles. Em termos vetoriais, é essa a expressão. E aqui nós também temos, mais uma vez, de acordo com a regra do polígono, a relação dos vetores aceleração. Tá? Aceleração relativa, aceleração A, aceleração A'. Tá? Pois bem. Uma vez apresentado, então, esses conceitos, tá? Uma vez apresentados esses conceitos, se S e S' são referenciais inerciais, ou seja, a velocidade relativa for constante, significa que a aceleração relativa, que é a derivada da velocidade relativa, né, deve de ser nula. Se é nula, então isso vale zero, significa que a linha é igual a A. Parece simples olhando assim, e de fato é para ser uma coisa simples. Tá? E essa conclusão é muito importante, como eu falei anteriormente, que todas as leis da física devem ser iguais para referenciais inerciais. Isso é importante, eu bato a tecla nisto. Tá? Essa é a conclusão mais relevante, tá, da relatividade newtoniana. Afinal de contas, da segunda lei de Newton, conforme eu falei para vocês, o referencial S' vai medir uma velocidade f'. Então, f' deve ser m vezes a linha. Já para o referencial S, vai medir uma força F, né? Deve ser m vezes A. Como A é igual a linha, F é igual a F'. Gente, esta é uma conclusão extremamente importante, mostrando aquilo que eu falei agora para vocês, né, com relação a referenciais inerciais.
Volto no próximo vídeo, está batendo 15 minutos, até daqui a pouco.